Eu sei que eu tenho que fazer isso, mas vai ser desagradável, eu não quero ter que fazer isso não. Você pensa assim? Talvez você esteja sofrendo de procrastinação baseada em crenças de necessidade de conforto. Eu sou Márcia Verônica, sou psicóloga, terapeuta racional emotiva comportamental, e se você acredita que a racionalidade pode te ajudar a ter uma vida mais leve, fica aqui com a gente que está começando mais um Bibliotrek. Se você está chegando no nosso canal agora, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos onde eu estou apresentando alguns tipos possíveis de procrastinação. Eu estou me baseando nesse livro aqui, Superando a Procrastinação, de Wendy Dryden, e hoje a gente vai falar sobre procrastinação baseada em crenças de desconforto. É muito comum a gente acreditar na ideia ilusória de que para eu começar uma atividade que eu sei que vai me exigir um esforço, eu preciso estar numa situação de conforto. O que a gente sabe hoje? A situação de conforto, ela não vai existir enquanto eu não começar a fazer o enfrentamento dos meus desafios. Ou seja, eu acabo caindo num ciclo vicioso. Enquanto eu espero o conforto, o tempo vai passando. Cada vez mais eu vou me percebendo como não capaz de enfrentar aquela situação, o que vai só reforçando o meu ato de procrastinar indiscriminadamente e sem um prazo. Tudo isso que a gente está falando aqui talvez possa parecer um pouco óbvio, mas o mais óbvio e que muitas das vezes não acontece na prática é que as atividades que são alvo de procrastinação geralmente são importantes para a gente. Geralmente a gente quer muito porque a gente acredita que aquilo vai fazer uma diferença importante na nossa vida. Um exemplo muito comum é o bendito da monografia, o trabalho de conclusão de curso de uma graduação. A gente sabe que isso vai gerar um desconforto ao longo de meses, às vezes anos, para o estudante de graduação. Mas para ele é importante passar por aquele desconforto para ele conseguir ser graduado, para ele conseguir pegar o diploma dele e concluir essa etapa da vida acadêmica. Eu nem vou entrar na discussão de que seria muito melhor se a gente pudesse apertar um botãozinho, entrar no modo conforto antes de começar uma tarefa. Mas será que isso é possível? Será que isso é real? Em algum momento da sua vida você já experimentou isso? Pois é, não é. E o desconforto, infelizmente, faz parte da nossa vida. Na Trek a gente tem um par de crenças, que é a crença de intolerância e a crença de tolerância à frustração. A gente entende a intolerância à frustração como também uma intolerância ao desconforto. Por definição, ser intolerante significa eu não me perceber com recursos que me capacitem a tolerar, a suportar, a lidar com alguma situação, no caso, uma situação desconfortável. Eu simplesmente entendo que aquilo é demais para mim, que eu não sou capaz de tolerar. O par racional dessa crença seria a tolerância à frustração. Em algum vídeo aqui do canal, talvez você já tenha ouvido falar que a Trek não trabalha com alta tolerância à frustração, baixa tolerância à frustração, como é a maior parte das abordagens em psicoterapia. Por quê? Pra gente, a alta e a baixa tolerância à frustração é muito relativo. Às vezes eu preciso superar um desafio muito pequenininho. O que adianta eu ter uma alta capacidade de tolerância à frustração? Eu só vou precisar de um pouquinho. Às vezes eu tenho até uma alta capacidade de tolerância à frustração comparado com a maior parte das pessoas, mas às vezes na minha vida cai um desafio muito maior. E toda aquela capacidade de tolerar a frustração, tolerar o desconforto, vai ser insuficiente. Dessa forma a gente entende que a racionalidade significa que eu sou capaz de tolerar toda e qualquer situação. Vale lembrar que situações abusivas, situações de relacionamentos tóxicos, situações onde coloque em risco a minha dignidade como ser humano, apesar de ser possível tolerar, a gente não incentiva esse tipo de prática. Mas a própria autopercepção de que eu sou capaz de tolerar, mas mesmo assim nada me obriga a aceitar aquela situação, vai me permitir agir, vai me permitir buscar uma solução, vai me permitir sair daquela situação desconfortável e aparentemente desumana. Mas voltando para o tema que a gente está falando, o desconforto ele faz parte da vida.
Será que você passou algum dia da sua vida onde você não experimentou nem um pouquinho de desconforto? Porque se esse dia existiu, talvez você seja um caso a ser estudado. Geralmente a gente enfrenta muito mais desconforto e frustrações ao longo do dia do que a gente imagina. Já parou para pensar quantos desconfortos você passou ao longo do dia? Às vezes uns menores, às vezes uns maiores, mas são sempre desconfortos, são sempre frustrações. É legítimo que a gente, como ser humano, queira um dia sem desconforto nenhum, um dia 100% confortável. Mas enquanto a gente transformar esse desejo numa necessidade, as coisas que são importantes pra gente não vão sair do papel. Um outro contrassenso com relação a isso é que geralmente os objetivos que a gente tem, caso a gente consiga enfrentar a situação, são objetivos que vão aumentar conforto na nossa vida, seja lá de que forma for, mas são coisas que são importantes pra gente. E a gente tende a desejar coisas que vão tornar a nossa vida melhor. Ou seja, por conta do desconforto momentâneo, do desconforto que eu vou precisar enfrentar para tirar esse projeto, tirar essa ação do papel, vai ser justamente o desconforto que está me impedindo de ter uma vida um pouco mais confortável lá na frente. Eu selecionei uma frase aqui do livro que diz o seguinte: a melhor maneira de superar a procrastinação é pensar de forma saudável e agir de maneira que seja consistente com esse pensamento saudável. O que é um pensamento saudável? É um pensamento que admite a ideia de desconforto. É um pensamento que admite e aceita a capacidade que eu tenho de tolerar esse desconforto. É um pensamento que valoriza o meu desejo, que valoriza a importância das coisas na minha vida, mas que entende que o mundo não é obrigado a fazer as coisas do jeito que eu quero, simplesmente porque eu quero. Então, se eu consigo agir de forma que seja consistente a esse pensamento, eu vou conseguir empregar esforços, eu vou conseguir enfrentar o desconforto e me aproximar do meu objetivo, justamente para que o meu desejo de ter uma vida mais confortável se realize. Já tinha parado para pensar que essa necessidade de conforto talvez seja o que está empacando você para realizar os seus objetivos? Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso e a gente se vê no próximo vídeo.